tá? Então, o que a gente viu no vídeo anterior? Que você tem, quando a reação, a pressão constante, né? Devido à primeira lei da termodinâmica, a gente definiu entalpia. Durante a reação ocorre uma variação de entalpia, tá? Só que você especifica, ou seja, há uma troca de calor, tá? Que é calor de reação. Então, para que você possa comparar as diversas reações, você tem que ter uma referência, tá? E tá? Então depende da referência. E só que isso aqui, esse calor de reação, o calor de reação, tá? Ele depende da temperatura. O calor da reação depende da temperatura. Então, para isso você fixa, né? Fixa uma temperatura de referência, tá? Para você poder comparar todas as outras reações. E essa temperatura que a gente faz como referência, né, a mais utilizada é 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, tá? Que é a temperatura de reação, né? A temperatura de referência, tá? Então o que você faz? Quando você faz uma reação nessa temperatura, né, e você mede o calor de reação, tá? Então ele fala que é o seguinte, né? Você está com um estado padrão, né? E a pressão igual a 1 atm, tá? Uma atmosfera, tá? Então você tem um estado padrão. Daí você tem que definir, né? Você diz que a reação, você coloca a temperatura aqui sobrescrito, tá? Que você está realizando. Então você coloca entalpia ao padrão, esse zero aqui, e, né, coloca a temperatura como sobrescrito, né? Então, quando você tiver uma reação, então vamos lá recapitular. Quando você está a pressão constante, um sistema ele passa de um estado para o outro. Você vai ter variações de energia interna, né? Variação de trabalho. Essa variação de energia interna e trabalho, né? Dependendo se é um processo isobárico, isovolumétrico ou adiabático, né? Quando isso ocorre, tá? Quando isso ocorre, você passa de um calor para outro, né? Só não no adiabático, que não tem troca de calor. Ou seja, você tem um calor de reação, ou seja, necessário para que essa reação ocorra. Ele pode ser positivo ou negativo, dependendo se você vai ceder calor ou remover calor para a reação. Com isso, você pode ter essas reações em várias temperaturas, tá? Várias temperaturas. Só que para você ter um padrão, para você comparar as reações que tem, todas as reações que tem por aí, ou seja, você toma como referência. Não dá para você medir uma reação em uma temperatura e uma pressão e comparar com outra. Então o que você faz? Você diz, olha, eu quero colocar essa reação no estado padrão, ou seja, 25 graus Celsius, 1 atm. Daí os caras tabelam para cada reação a entalpia que ela possui, tá? E com isso, é estranho falar com a mão, né? Então o que você faz? Você pega aquela reação, compara com outra reação, né, na mesma condição padrão, ou seja, temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, tá? Isso eles listam todas e assim você pode comparar, tá? Você pode fazer, o que você vai fazer? Porque às vezes uma reação, ela é composta de 2, 3 reações, tá? Então você quer saber a entalpia da reação final, você vai ter que fazer uma combinação dessas semi-reações, né, intermediárias e gerar uma reação final. Só que cada reação, né, intermediária, cada etapa dessa reação, você tem uma entalpia, né? E para você calcular a final, você precisa saber, você vai ter que somar ou subtrair as entalpias, depois a gente vai ver isso. O que acontece? Se cada uma tiver numa pressão ou numa temperatura diferente, não vai dar para fazer porra nenhuma, entendeu? Porque você não vai ter como, né, não é a mesma
é o mesmo padrão, entendeu? Tá? Então você tem que fixar. Então você criou lá nessas condições padrão, então você fala que é o calor de reação nessas condições, tá? Vamos lá. Tá? Então, o que acontece? Quando você passa, né? Você tem aqui uma reação. Você tem uma reação. Aqui tem os reagentes. E aqui você tem os produtos. Aqui é o inicial. E aqui é o final. Então você tem uma entalpia aqui e uma entalpia aqui. Quando você passa por aqui, ganha energia de ativação, pá. Essa diferença bem aqui, ó, tá? Ou seja, aqui os reagentes têm mais energia que os produtos. Então o que aconteceu? Você subiu e depois voltou. Essa variação aqui, ó, final menos inicial, se chama a variação de entalpia. Se isso aqui é positivo, então você tem um processo exotérmico, ou seja, você manda calor para fora da reação do sistema. Se isso aqui é negativo, ele é um processo endotérmico. Ou seja, se isso aqui é uma reação que ocorre aqui, essa energia que tinha antes tem que sair para algum lugar, né? Ou por forma de calor, ou de variação de pressão, ou luz, alguma outra energia, tá? Se você tem o contrário, né? Aqui reagentes, produtos, né? Tem aqui inicial, final. Para você passar desse para cá, você tem uma variação de entalpia que vai ser negativo, porque é final menos inicial, né? Então é um processo endotérmico. O que quer dizer isso aqui? É que você tem que jogar calor aqui dentro, tá? Ou seja, para que ele ocorra, você tem que dar energia para os reagentes, subir até o complexo ativado e depois ficarem lá, né? Então esse é um processo endotérmico. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Um exemplo, esse cara aqui, ó. Esse aqui é o monóxido de carbono, né? Mais meio oxigênio gasoso também, dois gases, gerando o CO2. Isso aqui é um chamado processo de combustão, tá? O que é o processo de combustão? É quando o oxigênio é presente na reação, né? E geralmente a gente associa isso com uma queima, né? Mas na verdade é uma queima, mas é que o oxigênio está criando, eu não lembro se está oxidando ou reduzindo o cara. A gente vai ver isso nas partes de redox lá, oxidação e redução, tá? Então o que os caras fizeram? Tá aqui, ó, pegaram o oxigênio e o cara aqui e tacaram fogo. Aí dá esse cara aqui, ó, né? Aí eles mediram isso em 298 Kelvin, ou seja, 25 graus Celsius. E viram que, nesse caso aqui, você tem que 298 kJ por mol. O que quer dizer isso aqui? Você está vendo aqui que a variação de entalpia padrão, né, na situação padrão, ou seja, pegaram isso aqui e tacaram fogo em 25 graus Celsius, pressão de uma atmosfera. Eles precisaram colocar para cada mol disso aqui, tá? Para gerar um mol de gás carbônico, você precisou colocar 298 kJ aqui, ou seja, viu que é negativo? Então, porque isso aqui é a combustão, por isso que você teve que acender um fogo aqui, ó, para reagir. Se deixar aqui, os caras vão ficar de boa. Então, você acendeu o fogo, você acendeu o calor aqui e daí produziu esse cara, né? Tá? Dá um exemplo de uma reação agora ao contrário. A dissociação da água, né? A água aqui, né? Líquida, ela vai se transforma nesse cara aqui, nesse íon,
mais esse íon aqui, ó. Tá? O que acontece? A gente viu que medindo isso a 298 graus, você tem 55,5 kJ por mol, tá? O que quer dizer isso? Você viu que é positivo, ou seja, esse aqui tem mais energia e depois virou 2 íons, né? Então o que aconteceu? Isso aqui cedeu essa energia, tá? Parece meio estranho, mas acontece, tá? Tipo, a água tá lá, parece que ela sempre tá fria. Não confunda isso, tá? A temperatura não quer dizer... A temperatura... O que a temperatura é? É uma variação devido à introdução de calor. Só que algumas substâncias variam mais com a temperatura que outras com a mesma quantidade de calor, tá? Um exemplo, você pega essa caneta aqui e coloca 100 joule aqui, né? Esquenta ela com 100 joule. Se pegar a mesma caneta de ferro e dar os 100 joules, você vai perceber que o ferro fica mais quente, a temperatura diferente do que essa, porque ele tem ele tem a capacidade de variar mais a temperatura dele com uma adição de calor do que esse aqui, esse material, que é o plástico. Deixa eu ver aqui. Olha só, vou dar mais um exemplo, tá? Vamos dissolver. Vamos pegar aqui um copo. Pera aí, vamos pegar o copo no outro vídeo.